Amigos, chegou a hora do nosso Abic Mercado, momento de compartilharmos informações, notícias, clima, mercado, ansiedade, haja coração. As últimas semanas foram marcadas por muita ansiedade na maioria dos mercados, mas preços internos do café se mantêm na mesma pegada, com preços firmes, poucos negócios, ansiedade do setor testando limites, o clima continua muito adverso em grande parte do cinturão produtivo, desde chuvas muito fortes no sul do país, a temperaturas muito elevadas e baixa umidade relativa do ar no centro-oeste, sudoeste baiano, sudoeste e oeste mineiro, coração produtivo do café e dos granéis de uma forma em geral, vem sofrendo realmente com falta de chuva. Essa semana as frentes se moveram, trouxeram um pouco mais de umidade a Santa Catarina, Paraná, leste de São Paulo, um pouco no sul de Minas, leste de Minas, Rio de Janeiro, mas infelizmente a chuva veio acompanhada de muita truculência, vento, granizo, realmente trazendo muita dor de cabeça ao setor que vem passando por momentos muito complicados. Aquela história, depois de temperaturas muito elevadas, quando a massa chega, ela impacta e realmente se desdobra e muito mais dor de cabeça do que prosperidade. E isso deve ser o cenário, galera, pelos próximos dias, ansiedade do setor testando limites, mas ao que parece pelos mapas, as chuvas não deverão ser representativas no centro-oeste brasileiro, nem no Triângulo, nem no Cerrado, nem no sudoeste baiano. Elas serão mais fortes e intensas de maneira rápida, sul de Minas, leste de Minas, parte do Espírito Santo e também no leste de São Paulo. Vamos ver como é que vai ser esse desdobramento nas lavouras e, por tabela, nos mercados, para a gente definir um futuro de curto e médio prazo. Com relação a câmbio, nós tivemos na semana passada dólar orbitando 4,90, essa semana rompemos os 5, fomos buscar lá 5,04, 5,05, 5,06, em função de votações no Congresso brasileiro e também, principalmente, a possibilidade de juros americanos a serem majorados em futuro de curto prazo e no Brasil os juros serem rebaixados, ou seja, essa disparidade de juros faz com que o câmbio busque portos mais rentáveis, e bem ou mal esses portos mais rentáveis são os treasuries americanos, e isso faz com que o câmbio oscile de forma positiva, porque o dinheiro sai daqui à busca desses portos seguros. Mas para o agro, esse movimento mais forte do dólar é muito interessante, porque ajuda a sustentar os níveis internos do café, do milho, da soja, do algodão, porque faz parte dessa composição de formatação dos preços internos, ou seja, ao que parece, a gente deva ter bolsas buscando lateralidade, porque o clima continua adverso e totalmente imprevisível, e com esse dólar orbitando acima de 5, dá a sensação a todos nós de que realmente, no nosso caso do café, os preços que já vinham firmes continuarão nessa mesma tocada nesse sprint final de 23. Se você olhar pelo retrovisor, em momento nenhum de 23 o mercado desenhou uma curva de baixa nos preços. Ele vem do Conilon ao Arábica, independente da qualidade, oscilando dentro de uma margem de erro muito estreita, posto nas indústrias, ou seja, não deu margem a ninguém de colocar na conta uma queda de preço que não teve. Foi o que eu disse lá em janeiro, em fevereiro e março desse ano. Falei, galera, eu acho que o mercado deva ter um ano de estabilidade nos preços em função das verdades das quais eu acreditava e continuo a acreditar, de imprevisibilidade climática, uma safra não tão grande como muitos esperavam que fosse. A prova cabal são os embarques de Brasil, que já começam a ficar menores em pleno setembro, se a gente vislumbrar o que se embarcou em julho e agosto, ou seja, essa triangulação aliada a demandas internacionais e domésticas que não param, porque ninguém para de beber café, a gente deva continuar a ter níveis de preços praticados internamente sustentados em reais. Ou seja, muito conservadorismo é necessário, porque a gente precisa ter um pouquinho mais de café dentro de casa. Se porventura o mercado der uma galopada, o produtor vai se esconder debaixo da mesa e vai empurrar o final de ano, como diz o outro, uma falta de liquidez muito grande. Nesse exato momento, eu me preocupo muito mais com abastecimento do que preço. Preço a gente pode acertar por 5 e errar por 5. Agora, abastecimento, se você erra a mão, realmente você pode ficar numa situação totalmente desconfortável, vislumbrando um futuro aí de 2, 3, quiçá
4 meses. Acredito que essa virada de 23 para 24 deverá ser marcada por muita emoção, por muita volatilidade, por baixa liquidez e, por tabela, um conservadorismo nas apostas e nas compras deveria ser interessante ou colocado em cima da mesa para a gente mitigar qualquer tipo de exposição a riscos mercadológicos desnecessários. Resumindo, acho que dólar deve continuar a trabalhar orbitando os 5, um pouco mais, um pouco menos. Preços internos do café Conilon e Arábica firmes nos atuais patamares, podendo dar uma majorada se houver um sinistro climático. E lá fora as bolsas estão no preço, estão precificadas e não vislumbro nenhuma queda de forma acentuada. Muito pelo contrário, acho que o mercado tem suporte nas próprias pernas, por isso que eu sou de opinião que um conservadorismo na ponta de compra, colocando um pouco mais de café para dentro, não pensando em preço, mas pensando em abastecimento tranquilo no nicho de qualidade que você precisa, seria bem interessante nesse atual intervalo mercadológico. Mais um abraço a todos, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. A BIC Mercado, Marcos Magalhães e você sempre está por aqui a seu inteiro dispor. Um abraço e até a próxima. Tchau!